Olá, seja bem-vindo aqui, investidor, em que vamos hoje definir de uma vez por todas. Será que é melhor investir em fundos de ações ou nas ações direto? Nós vamos encontrar aí na internet inúmeros defensores das duas modalidades, mas a realidade é que ninguém apresenta dados concretos para a gente tomar essas decisões. Então, o objetivo aqui é que você saia com uma decisão tomada a partir de hoje sobre qual dos dois é melhor. Bora lá para o vídeo. Bom, investidor, para te trazer algo bem relevante já logo no começo, eu já vou te mostrar esse estudo aqui que foi realizado ali em novembro de 2021, em que comparava os fundos de investimentos em ações do BTG, os 400 fundos de investimentos dentro da plataforma do BTG, ou seja, quase todos os fundos de ações que tinham lá dentro do BTG, eles pegaram, ali 90%, 95% eles pegaram. E o Ibovespa durante todo esse período. Por que eles pegaram 400 fundos? Porque eram os fundos que existiam aí há mais de 36 meses, né? E aí o Ibovespa nesse período, comparando os dois, os fundos ganharam de lavada ali em relação ao Ibovespa. Os fundos ganharam muito. E aí se a gente pegar o Warren Buffett, ele tem uma frase que se os investidores investirem apenas no índice, ou seja, no Ibovespa, no S&P, nos índices das bolsas dos respectivos países, né, eles iriam conseguir já ganhar de 90% dos investidores. E eu, como especialista de mercado, há muitos anos trabalhando nisso, concordo plenamente. 90% dos investidores que investem em renda variável realmente perdem para o Ibovespa. Isso é com certeza, tá? Com certeza perdem, eu concordo com o Warren Buffett, uma constatação minha também e de vários outros profissionais do mercado. E essas taxas aí de rentabilidade dos fundos já é descontado taxa de administração e taxa de performance, então é descontado as taxas. Então, partindo por essa lógica, compensa muito mais investir em fundos de ações do que investir em ações propriamente ditas. Porém, é totalmente necessário entendermos as vantagens e desvantagens de se seguir as duas modalidades, as duas estratégias. E antes de entrarmos nisto, eu quero deixar aqui um bônus, um presente de altíssimo valor agregado para você. É através aqui desta planilha que compila e calcula automaticamente, além de calcular, te mostra quais ações comprar pela lógica de Ben Graham. É a fórmula de Ben Graham, uma das fórmulas mais propagadas, difundidas e utilizadas no mundo inteiro para se calcular e se chegar na melhor carteira de ações para os seus investimentos. Então, assim, é uma fórmula para você também se balizar, para que você também entenda mais sobre ela. Eu fiz um vídeo somente sobre essa fórmula, somente sobre o Benjamin Graham, um dos maiores investidores de todos os tempos, professor do Warren Buffett. Se você quer aplicar diretamente nas ações, é uma ótima fórmula para você compilar e ter no seu repertório de investimento. E agora, partindo para o conteúdo propriamente dito, é importante trazer uma definiçãozinha bem básica, se você já conhece muito bem, senão não tem problema de relembrar, é a definição de fundos de investimentos. Os fundos de investimentos nada mais são do que empresas, PJs, com gestores, com equipes profissionais altamente qualificadas para gerir o patrimônio das pessoas, e aí ele delega a função de gestão para os gestores dos fundos, que são os profissionais de mercado. Já as ações são ativos, não são, por definição, a mínima fração do capital social da empresa, que te dá o direito de ter lucro, de obter lucro de acordo com os lucros das empresas que elas repassam para os seus acionistas. E a partir desse processo, nós temos aqui alguns dados, né? Qual o tamanho da indústria de fundos no Brasil? Hoje a indústria de fundos conta com 1,2 trilhão de dólares, né? Ali praticamente 6 trilhões de reais, né? Para você ter ideia, nos Estados Unidos eles estão lá com uma carteira de fundos americana, nos Estados Unidos, investidores aplicando lá, cerca de 25 trilhões de dólares. Então, praticamente aí 25 vezes maior do que a nossa aqui brasileira. Então, a gente está apenas engatinhando. Para você ter ideia também, a indústria de ações, 60% da população hoje tem ações na sua carteira lá nos Estados Unidos. 60% das pessoas têm ações. E aqui a gente está aí na casa de 6, 7 milhões de investidores, 8 milhões chegando agora, né? De investidores que aplicam em ações aqui no Brasil. É um número muito pequeno, visto a nossa população que ultrapassa 200 milhões de pessoas.
Então, nossa indústria, tanto de ações quanto de fundos, está apenas engatinhando em um percentual muito pequeno comparado com a indústria de investimentos nos Estados Unidos. Mas o importante é entender o que é melhor para que a gente possa usufruir. Inclusive, é interessante que a gente tenha uma parte do capital lá fora. E quais são essas vantagens de se investir em fundos em relação às ações? Primeiro, eu tenho algumas perguntas para você. Quanto tempo demora para uma pessoa se tornar um ótimo médico? Quanto tempo uma pessoa demora para se tornar um ótimo advogado, um ótimo engenheiro? Muitos anos, certamente, né? Quantos anos demora para se tornar um ótimo investidor? O problema é que no mercado financeiro algumas pessoas fazem algum curso, assistem a algum influencer e já saem pensando que já são investidores profissionais, já se formaram numa graduação de investimentos e essa não é a realidade. A realidade é que os investimentos são sim complexos, não são tão fáceis quanto a maioria das pessoas pensa. Mas não que isso não possa dar certo também, porém não é tão fácil quanto a maioria das pessoas pensam. E essa maestria, às vezes, demora muitos anos para a pessoa ter a experiência. Imagina quantos anos o gestor de fundos não teve de experiência, de estudos, de horas da frente da tela do computador, parando, lendo livros, dedicando toda a sua vida em função disso, exclusivamente para isso. Agora, um investidor que, às vezes, mistura outras funções, mistura outras atividades, a chance, às vezes, de superar é muito baixa. Outra vantagem de se investir através de fundos é o tempo. Você não precisa ficar dedicando horas e horas e horas e horas e horas, às vezes meses, anos da sua vida estudando, aprendendo sobre investimento. Você apenas delega essa função para um especialista, uma pessoa que já fez isso para você. E além disso, será que você tem tempo mesmo para fazer isso que você está buscando? Quer ter uma alta performance na sua carteira de ações? Basta delegar isso para um gestor. Mas quais são as desvantagens de se investir em fundos de investimentos? Porque aqui está parecendo que é a sétima, oitava maravilha do mundo e não é bem assim, né? Existem riscos também. Esses riscos, o principal que eu vejo hoje em dia é também relacionado a esse tempo, a esse estudo, a esse conhecimento também da indústria de fundos. A maioria dos investidores que eu percebo hoje, quando eles vão comprar um fundo de investimentos, eles vão lá, selecionam pela rentabilidade, faz um filtro e compram os 3 melhores ali de rentabilidade de todos os 400 fundos de ações da plataforma. E a realidade é que não é uma boa forma de se escolher fundos de ações assim. Uma boa escolha é entender quem é esse gestor, qual a experiência que ele tem, qual a equipe que ele tem, qual o resultado passado, não só nos últimos meses, nos últimos 12 meses, mas historicamente, qual foi a performance dele em outras empresas que ele trabalhou, e entender se essa gestora é boa ou não. E partir também de auxílio profissional, de assessores, consultores, profissionais de investimentos, gerentes de investimentos, que possam lhe auxiliar na escolha de bons fundos. E a partir daí, você vai ter sim uma boa carteira. Já quem parte para uma escolha errada, ou parte para os fundos que estão subindo muito nos últimos 12 meses, outros caíram demais, acham que estão baratos, tem muita gente que cai nessas escolhas ruins assim, acabam perdendo muito dinheiro. Então, é necessário também entender de fundos de investimentos para que você ganhe dinheiro. Não só é necessário entender de boas ações para que você ganhe muito dinheiro, como também dos fundos. Então, isso é meio complicado, não é só delegar para qualquer um o seu dinheiro. Outra questão é que os fundos são meio que uma caixinha preta. Você não sabe exatamente quais são as ações que eles estão investindo. Você só sabe no relatório que eles divulgam mensalmente ou de alguns períodos, que eles divulgam ali quais ações que eles estão comprando, entrevistas que eles fazem na mídia, os gestores, para você entender. Você não sabe, meio que investir numa caixa preta muitas das vezes, já quando você faz com as suas ações, você sabe exatamente o que está aplicando. Outra desvantagem é que você precisa pagar quando você investe em fundos de ações. Você precisa pagar taxa de administração, boa parte dos fundos também cobram taxa de performance, porém, veja só, naquele estudo que eu te mostrei lá, já estava descontando tudo isso e também já estava superando ali o Ibovespa e superando muito, né? Bom, agora bora falar das ações. As principais vantagens de se investir em ações que eu vejo, ponto 1, é que você pode escolher exatamente quais ações você vai aplicar. Você tem o poder total de decisão. A decisão está nas suas mãos. Você decide o que vai aplicar. Você não depende de um gestor. Então te dá total autonomia para você fazer o que você quiser.
E por isso, temos a segunda vantagem. Você personaliza a sua carteira da maneira que você quiser. Você resgata da maneira que você quiser. E aí a gente fala em comparativo com os fundos de ações, boa parte dos fundos de ações tem liquidez só em D+30, D+31, 35. E isso pode te prejudicar. Se você quiser, às vezes, resgatar rapidamente, fazer um move muito rápido, quiser fazer um movimento muito rápido, você não consegue. Nas ações, a liquidez em 2 dias. Você resgata agora 2 dias, o dinheiro está na sua conta. Então, esse custo-oportunidade também é muito interessante para as ações. Mas, lógico, também tem alguns fundos de ações muito bons com liquidez rápida, 2, 3, 5 dias. Outra questão é que o custo pode ser bem mais baixo. Se você aplica muitas vezes em corretoras que não têm corretagem, ou que a corretagem é baixa, é barata, você pode economizar bastante na hora de você investir em ações. Não tem taxa de performance, não tem taxa de administração. Isso também é de se analisar e é de se ponderar dentro da sua carteira. E agora, as desvantagens de se investir em ação. Precisa de ter bem mais tempo do que para se investir em fundos. Você precisa analisar, estudar, como eu deixei ali para você, uma planilha para você estudar, para você pegar, comparar, ver gráficos muitas vezes, estudar o que são indicadores fundamentalistas. Vai da sua análise, se mais numérica, se é mais quantitativa, qualitativa, mas certamente vai gastar muito mais tempo do que investindo em bons fundos de ações. Outro ponto que eu acho de extrema preponderância é a falta de conhecimento que a maioria dos investidores detém e acham que são especialistas, que acham que vão ganhar muito dinheiro em ações investindo sozinhos, né? Eu comparo isso como se fosse um médico querer começar a operar, começar a fazer cirurgia, tendo lido 2, 3 livros e feito um curso de meia hora, de 2 horas com um especialista. Não vai conseguir ter sucesso de jeito nenhum. Outro detalhe que eu acho de extrema preponderância é a parte do conhecimento. E eu comparo essa parte aqui com a parte de um médico, né? Imagine um médico querer operar um paciente, começar a operar vários pacientes todos os dias, tendo lido 2, 3 livros no máximo e feito um curso ali com um guru de 10, 15 horas. É muito difícil ele obter sucesso a partir desse processo, que essas cirurgias tenham sucesso. A chance é mínima. Já quando você delega isso para um profissional, a chance já é muito alta. Outro detalhe é estar sozinho. Essa questão do estar sozinho é um fator psicológico muito, muito forte. Por quê? Porque imagine que você está numa sala de aula, você faz uma prova, mas você tira uma nota ruim. E toda a sala de aula tirou uma nota ruim. Você vai ficar um pouco mais confortado. Mas quando você investe no mercado de ações sozinho, você perde sozinho, você não vê outras pessoas perdendo, é muito mais desgastante, é muito mais desconfortante. E isso pode abalar o psicológico de boa parte dos investidores. Diferentemente dos fundos, que você sabe que está todo mundo ali naquele mesmo bar, você está junto com a equipe, tem o call daquela equipe, daquele gestor, você pode acompanhar o site, às vezes o YouTube, o canal, as redes sociais, tudo informando, está sempre dando esclarecimentos e resolvendo as maioria das perguntas e dúvidas que as pessoas têm quanto à performance, se alta ou baixa demais daquele ativo. E agora eu quero fazer algumas observações. Independente se você vai escolher, vai optar agora para comprar ações diretas ou os fundos, estude muito as duas opções. As duas opções demandam estudo, embora os fundos demandam menos estudo do que apenas aplicar em ações, mas não aplique de maneira alguma só pegando a ação que subiu mais, ou a ação que caiu mais, ou o fundo que subiu mais ou caiu mais. Veja os fundos profundamente, as ações profundamente. Isso que é o mais importante, é você conhecer exatamente onde você está pisando, onde você está investindo, onde você está colocando o seu dinheiro. Afinal de contas, o seu dinheiro é um dos seus bens mais preciosos. Claro, atrás da família, das pessoas que você ama. Então, cuide muito bem dele, e ele que vai te proporcionar, trazer liberdade e felicidade para você curtir os momentos com essas pessoas que você ama. E para finalizar, eu quero pedir que você compartilhe, curta aqui esse vídeo, mostre para o máximo de pessoas que você puder, que você consiga ajudar. E assim você vai me ajudar a expandir o meu trabalho, vai me ajudar a crescer
e eu conto com você para isso. Pode contar comigo também para mais conteúdos como este, cada vez mais relevantes. Te vejo no próximo vídeo e até lá!